Nessa quinta-feira, tivemos mais uma rodada da mesa de negociação com a Secretaria de Educação, com a presença do secretário e a representação do sindicato e componentes de professoras e professores da base. Mas antes a gente queria aqui deixar e registrar nosso total apoio e solidariedade à luta das trabalhadoras e trabalhadores em educação que, mesmo e apesar do alerta do Conselho Estadual de Saúde para que as atividades presenciais das escolas fossem suspensas imediatamente, diante da alta taxa de contaminação e mortes pela Covid e o colapso, né, na assistência à saúde na medida em que alto nível de ocupação dos leitos das UTIs. E mesmo assim, Paulo Câmara está mantendo as escolas abertas. E nesse sentido, nós aqui queremos reafirmar nosso total apoio e solidariedade a esses trabalhadores que estão lutando em defesa da vida, não só da sua, dos seus familiares, mas de toda a comunidade. Dito isso, iniciamos colocando a necessidade de que houvesse imediata revogação do chamado e dessa insistência de que os conselhos pedagógicos acontecessem no sábado, na medida em que as professoras e professores, junto com a equipe, né, de direção, aqueles que compõem a escola, têm total capacidade de organizar o calendário sem nenhum prejuízo à argumentação, né, da necessidade da manutenção dos 200 letivos das crianças. Portanto, sim, era possível, sem nenhum prejuízo pedagógico nem da organização escolar, a garantir a manutenção do conselho pedagógico durante a semana. Eles ficaram nos dar uma resposta em definitivo até amanhã, mas que a gente possa, sim, construir essa resistência na medida em que algumas escolas, inclusive utilizamos esse argumento, algumas escolas já estão, e eles sabem e acataram, não é? Não só essa informação, mas essa organização, de que tem escolas, sim, que estão fazendo o conselho durante a semana, ou fizeram ou ainda vão fazer até amanhã, preservando o sábado como descanso. Também cobramos a celeridade, né, na publicação no Diário Oficial das acumulações, porque isso implica em pagamento de salário, na medida em que os professores estão trabalhando desde março, têm o direito de receber seu salário. A equipe da prefeitura se comprometeu em publicar o mais rápido possível. Nós fizemos aqui a colocação da necessidade de se pagar em folha extra. Mas isso não ficou acertado que a prefeitura faria, mas que sim, que reconhecia o que a gente estava colocando da necessidade de haver aceleração, sim, na publicação do Diário Oficial. O Vale Transporte que foi descontado, houve um reconhecimento que houve um erro, né? E, portanto, haverá o ressarcimento para a nossa categoria no final do mês de maio, aliás, desculpa. Tratamos também com relação à aposentadoria, de que já tem, né, professores que já estão mais de um ano esperando para se aposentar e não é publicado no Diário Oficial. Também fizemos essa cobrança, a prefeitura colocou, e também a denúncia que isso tem muito a ver com a falta de funcionário suficiente para fazer todo esse procedimento. A prefeitura asseverou que também vai se ater a essa questão e que vai tentar acelerar também a publicação dos processos, né, de aposentadoria. Já visto que é um direito, apesar de tantos ataques ao nosso direito à aposentadoria, mas que a gente possa gozá-lo na medida em que a gente cumpriu todo o nosso tempo de trabalho de serviço. Com relação à convocação da coordenação, do acréscimo de cargo horário, a prefeitura coloca sempre, né, que está tentando acelerar ao máximo o processo de viabilizar essas convocatórias, e a gente continua cobrando. Com relação ao ponto que a gente considera de extremada importância, com relação à ampliação da vacinação, porque a vacinação que sai nesse momento, e aqui a gente precisa fortalecer a nossa luta, o estado de greve e a nossa resistência, porque está dado que isso só não é suficiente diante do quadro que está colocado e as argumentações, inclusive, que levaram o Conselho Estadual de Saúde a alertar ao governo a necessidade de suspensão das atividades e implementação do lockdown.
porque enquanto não houver uma margem segura de imunização da população, o risco é muito grande. Portanto, nesse sentido, é preciso que haja ampliação da vacinação para além dos profissionais de 40 anos, porque a gente tem aí um conjunto de profissionais, tanto, né, professores, como tantos outros, ADIs, ASGs, que têm menos de 40 anos, e também que haja a possibilidade e o direito àqueles e aquelas que não trabalham na unidade educacional, mas são profissionais e trabalhadores de educação, independente de estarem na unidade, também têm o direito à vacinação, como aqueles que estão lotados na administração, como também aqueles que são trabalhadores do ensino profissionalizante. Fizemos essa cobrança, segundo o secretário, essa ampliação ela vai se dar, mas obviamente a gente sabe que isso não é algo para de forma tão rápida, mas fizemos essa cobrança e colocamos sim, mais uma vez, que isso é uma importante condição da gente começar a tratar de qualquer possibilidade de retorno, levando em consideração todas as argumentações do Conselho Estadual de Saúde. E nesse sentido também, gostaríamos de esclarecer a declaração do secretário, feita hoje, que ele estaria para anunciar a data de retorno. Nós reafirmamos que não é a menor possibilidade do retorno às aulas presenciais enquanto não houver uma política de ampla vacinação e não tiver o problema da estrutura física das escolas, que não garantem sequer uma distância de 1,5 metro, e sobretudo em razão das condições hoje que se encontra Pernambuco, é o único estado até ontem na faixa vermelha, e que mantém alto nível, uma taxa altíssima de contágio e de mortes, e também somado aí a alta taxa de ocupação dos leitos UTIs. Portanto, a gente tem todo um conjunto de situação e de condição que não permite que as aulas presenciais sejam retomadas. Portanto, fazemos aqui novamente um amplo chamado à nossa categoria para que a gente nos mantenha na resistência e na luta em defesa da nossa vida. Estamos em estado de greve e vamos continuar em estado de greve. Obrigada.